Bom dia a todos. Eu e a Maria de Xangô, do Axé Oloroqui, Axé Pantanal, Duque de Caxias. Venho aqui parabenizar o Gama Emanuel e o Gojassanã pelo evento e pela essa fala de orixá das folhas. Folha é cura, folha é vida, folha é sustentação para todos nós, ser humano dessa terra. Falar de Iroko é uma coisa assim que para mim é muito importante, porque, como diz, sem folha não tem vida, sem folha não tem cura, né? Iroko para a gente é a vida e é a cura. No Axé Pantanal a gente cultua o Iroko, vindo da Bahia. Meu avô ensinou a gente a cultuar essa árvore, reverenciar como orixá Iku, orixá da vida e orixá da morte. Todos os orixás vêm referência de uma folha de Iroko, significa um iquiço, um orixá, uma entidade, porque quando ela cai no chão, para a gente é um grande respeito, porque para a gente é um orixá, na nossa educação dada pelo meu avô. Então, para mim, é uma árvore que é um encantado, que é um orixá do encanto, é o orixá da segurança. As raízes deles é a sustentação de todos nós aqui na Terra. Então, para mim é muito importante hoje poder participar com essa fala, falando de Iroko e principalmente do Axé Pantanal. Nós cultuamos o aniversário dele no dia 1º de maio, porque ele foi plantado naquela terra no dia 1º de maio de 1950. Quando foi em 51, já começou o primeiro ano de vida dele naquele axé, naquela terra sagrada para todos nós, a terra de Ogum Manaueji. Então, esse é uma data importante dentro do Axé Oloroqui Pantanal, porque é mundial o aniversário do pai Iroko. Roko Ajogiriluebo, Roko Daíba, Roko Marrondê, Ero, Iroko. Olá a todas e a todos, me chamo Gama Emanuel de Xangô. É com grande satisfação que damos continuidade ao nosso guia prático de identificação, promovido pelo Grupo de Estudos Braulio Goffman. No primeiro episódio, nós falamos do dendezeiro, Guiopê. E agora nós falaremos de uma árvore muito sagrada para nós todos, que é o Iroko, né? A árvore orixá. Essa árvore tem uma importância muito grande, não somente na nossa tradição religiosa, como na história de toda a humanidade. E nós aqui gostaríamos de tecer alguns comentários, de estabelecer algumas reflexões acerca dessa importância histórica do Iroko. Bom, o Iroko vem a ser o que a gente conhece no Brasil como a gameleira, a figueira branca, a figueira brava, tendo como nome científico a Ficus doliaria, da família das moráceas. Essa família moráceae é uma família que possui mais de 800 espécies de figueiras, de plantas com essas características, né? Temos desde árvores enormes, né, como o Iroko em si, a Ficus doliaria, como árvores menores, como a Ficus carica, que é o figo que nós comemos nas nossas alimentações. Essa árvore, essa espécie, além dessas 800 espécies, nós podemos citar que dentro do nosso território existem 76 espécies endógenas, ou seja, originárias da América, que são identificadas enquanto famílias moráceae. Bom, o Iroko africano, que é o que nos dá a origem ao culto do Iroko no Brasil, na realidade é uma outra árvore, é uma outra espécie da mesma família, Moraceae, sendo que ela se chama Chlorophora excelsa.
Daí, a primeira reflexão que nós gostaríamos de trazer no nosso episódio sobre Iroko é a existência de uma inteligência, a dialética diaspórica, ou seja, o pensamento construído a partir dos africanos que foram trazidos na condição de escravos, atravessaram o oceano, mas fizeram valer ainda as suas crenças a partir das suas tradições e das suas sabedorias. E onde houve uma troca de saberes, onde árvores sagradas necessárias para o desenvolvimento das suas espiritualidades, originárias da África, não conseguiam ser identificadas no novo mundo, chamado Novo Mundo, Novo Continente, as Américas, né? E aí o africano se colocou diante de um bioma totalmente diferente. O que ele fez? Começou a ver os arquétipos das árvores, né? E em relação ao Iroko, como não tinha clorofora excelsa, ele adaptou o culto do Iroko à espécie Ficus doliaria. Bom, a origem dessa figueira, ela remonta à origem dos primeiros vegetais, então ela não tem muito como a gente determinar necessariamente que o ficus, as figueiras, nasceram na África, tá? Elas são de uma idade tão remota que essa origem ainda está em discussão, né? O que nós podemos salientar é que a existência dessas espécies estão presentes em todas as partes do mundo. Todos os arquipélagos, todos os continentes, existem figueiras. Algumas com determinadas características, outras diferentes, né? Mas em todo o planeta existem figueiras. Uma questão muito importante quando a gente estuda, quando a gente se debruça as figueiras, é entender a importância que elas têm no meio ambiente. É dito que as figueiras elas se multiplicam a partir principalmente dos pássaros, dos animais, que comem os seus frutos e nas suas fezes, né, espalham as sementes. Assim fazem os morcegos, assim fazem os pássaros, né? Então, desta maneira, nós vemos mudas de Iroko incrustadas nas pedras, nos sobrados, nos telhados, né? Por quê? Porque ela foi levada até lá através dos pássaros, dos morcegos e por aí vai. Bom, uma questão que nós gostaríamos muito de salientar em relação ao Iroko e às figueiras como um todo, é da sua grande presença na história das civilizações, na história das culturas. Além da nossa tradição, que remonta a mais de 10 mil anos, nós representamos uma das tradições espirituais mais antigas do planeta, né? A tradição Yorubá, a tradição Fon, né? Tem mais de 10 mil anos de existência, né? Além dessa tradição que nós vamos remontar no final desse episódio, eu gostaria de citar algumas presenças importantes. A começar pela civilização hindu, a civilização védica, né? A civilização hoje localizada na Índia, né? Onde a história, por exemplo, se relaciona a Siddhartha Gautama, que depois dos seus 30 anos sentou embaixo de uma figueira e ficou ali à espera da chave da verdade, do conhecimento. E foi nesse momento, depois de dias de meditação, que ele foi iluminado e dali se tornou um Buda, né? Então a figueira para os hindus, ela tem uma importância enorme. Assim como podemos encontrar as falas sobre os jardins suspensos da Babilônia, né, Nabucodonosor, a existência das figueiras se fazia presente. No Egito Antigo,
a madeira da figueira era tida como a porta para o paraíso, né? E os figos secos eram colocados nos sarcófagos dos faraós, né, dos sacerdotes, para que fornecesse alimento para o resto da sua vida. Então, mitologicamente, a figueira ela perpassa por várias civilizações. Dentro da tradição abraânica também, podemos citar a tradição abraânica que deu origem à religião judaica, à religião cristã e à religião islâmica, né? A presença da figueira, ela se faz presente em vários momentos, certo? No Torá, na Bíblia e no Alcorão, né? Sendo geralmente tratada como a árvore do paraíso, né? A árvore da fertilidade, a árvore da prosperidade. Na Grécia Antiga, nós também podemos remontar o mito, por exemplo, onde Prometeu traz o fogo do céu dentro de um galho de figueira, né? E os romanos também, dentro da mitologia romana, nós podemos citar a passagem quando Rômulo e Remo, largados, né, no rio, né, chegaram na margem e se colocaram embaixo de uma figueira, onde foram encontrados por uma loba que forneceu leite para eles sobreviverem. Daí Rômulo depois veio a fundar o quê? A cidade de Roma, isso na mitologia romana, né? Então, a história, a presença da figueira, ela perpassa todas as civilizações, muitas das civilizações existentes no nosso planeta. Para finalizar, dentro da nossa tradição, do nosso povo originário, os guaranis, por exemplo, a figueira, ela recebe o apelido de árvore que nasce em cima de outras árvores. Ou seja, ela tem o poder de se sobrepor, né? Ficus guaranitica, que é o nome científico dessa figueira originária do nosso solo brasileiro, ela é chamada pelo indígena como guapoí, né? E o significado dessa planta, dessa árvore, desse nome, quer dizer árvore que cresce sobre outras, né? Então, ela tem um caráter, ela tem uma importância de preservação, de multiplicação, de fortalecimento do bioma muito grande. Bom, no campo da medicina, no campo da saúde, a utilização das figueiras, ela remonta também à antiguidade, né? Inclusive, a história de Ezequiel, né? um rei das tribos de Judá, Ezequiel foi salvo graças às pomadas feitas do figo, né? Da figueira. Isso está tratado no Antigo Testamento, né? Está relatado no Antigo Testamento. Sendo que na época moderna, né, com a utilização das plantas medicinais, existem relatos da utilização da seiva, do leite que sai, se vocês notarem, da folha do iroco, sai um leitinho, né? E esse leite, foi usado durante muita época contra sífilis e contra reumatismo, tá? Valendo dizer aqui, tomar muito cuidado, nós não estamos aqui receitando, tá? Essa utilização, ela merece um estudo mais apurado, né? Eu acho que nós temos que ter uma dedicação maior para o estudo dessas capacidades, desses poderes, desses princípios ativos presentes na figueira, tá? Para poder utilizá-las na atenção à saúde, tá certo? Então, o que nosso grupo aqui está divulgando é que essa planta já foi utilizada na promoção e atenção à saúde, sendo que devemos tomar cuidado e devemos ter uma exatidão da real utilização, da melhor forma de se utilizar as suas propriedades. Nesse momento, vamos tratar da importância sagrada dessa folha, né? O iroco. O iroco
Iguiorixá. Essa folha, ela tem uma utilização fundante, inclusive na iniciação dos filhos de santo, de muitas casas de candomblé, né? Eu, como Ogã da nação Efon, confirmado no rito da tradição Efon, por Francisco de Iemanjá, né? Essa folha fez parte desde o meu primeiro passo de iniciado e fará parte até os últimos dias da minha vida. Por quê? Porque ela remonta, inclusive, à existência da minha nação, a nação Efon, que foi fundada no nosso país, no Brasil, por Maria Bernarda da Paixão, Orucó Adebolu, que era uma princesa vinda da região de Equiti, que junto com o tio Firmo, Babá Erufã, Babá Acicá, fundou a nação Efon. E Maria Violão, como era chamada, Maria Bernarda, ela era filha dessa folha aqui. Ela era filha do orixá Iroco. Então, nós da nação Efon temos o Iroco como uma bandeira, né? Como a nossa força, como o nosso alicerce. E dependemos dessa folha aqui para realizarmos os mais sagrados dos nossos ritos. Aí vou louvar essa árvore, esse encanto, com um cântico que a gente reverencia muito ele. Eroiruku, atuaraú, eorixauku, atuaraú, eroiruku, atuaraú, eorixauku, atuaraú. Que as folhas dele caiam sobre os filhos e que ele dê saúde, paz, prosperidade. Que as raízes dele dê sustentação para todos nós de Axé Oloruquê e todos nós de Axé afrodescendente. Axé a todos. Quando você chega numa casa de candomblé, você pode observar que determinadas árvores são envoltas de um ojá, de um pano branco. Aquilo significa o quê? Aquilo significa que aquela árvore é consagrada ao orixá. Assim é o iguiopê, o dedezeiro, assim é o cajá, né? Assim é o ipeçã, o birreiro, assim é o acocô, assim é o iroco, né? Então, os laços que se passam ao redor dessa árvore dão conta de que além de ser uma árvore sagrada, ela ali está sendo cultuada e está remontando a nossa ancestralidade. Quando um pano branco se volta da árvore, está se fazendo uma homenagem a todos os nossos que fizeram chegarmos até o presente, né? Todos os nossos gessais. Então, tem um significado muito grande quando nós entramos num território sagrado, uma casa de candomblé, e vemos uma árvore adornada por ojás. Existe uma tradição no povo de Axé, em relação ao Iroco, que é a origem das árvores, né? As mudas das árvores geralmente vêm de uma casa-mãe, ou seja, por exemplo, no Iroco, que inclusive não existe mais, da Travessa Oloquê, lá em Engenho Velho de Brotas, Salvador, daquele Iroco saíram vários outros Irocos, né? Um deles hoje está plantado, foi plantado no dia 1º de maio de 1952, por Cristóvão Alves dos Anjos, né, pai Cristóvão de Ogujá, na cidade de Caxias, no bairro de Pantanal. Aquele Iroco, aquela casa matriz, que é a nossa casa matriz da nação Efon, aqui no Rio de Janeiro, ela deu margem a outras casas. As outras casas receberam mudas dessa casa do Iroco, e assim essa tradição vai continuando, essa energia vai dando continuidade. Isso é uma tradição muito bonita e que tem um sentido, né, de ancestralidade,
de fio condutor do axé. Isso para a gente é muito caro. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar em relação ao Iroko é o cuidado que a gente tem que ter ao plantar essa muda, né? É uma árvore gigantesca, né? É uma árvore que tende ao infinito, né? Igiossá, árvore orixá, né? É uma árvore que ela vai se espraiando, a raiz dela vai entrando. Então, se você não pode plantar nunca no lado de muro, você não pode plantar ao lado de casa, de edificações, né? Infelizmente, nós já vimos alguns acontecimentos de terreiros que tiveram problemas por causa das raízes do Iroko, né? Então, aqui serve como um cuidado, né? Um aviso para que a gente tome muito cuidado quando for plantar uma muda dessa planta, dessa árvore sagrada, que plante em lugar bem distante de edificações, certo? Para que depois não venha se arrepender, porque ela vai cobrar o lugar dela. Ela é invasiva. Naturalmente, a raiz dela é de grande profundidade e de grande extensão. Bom, além disso, eu gostaria de citar, já falei da Nação Efon, da importância dessa folha da Nação Efon, mas não somente na Nação Efon, em todas as nações, essa árvore é utilizada. No povo Fon, ela é tida como a árvore do voodoo Locô, né? E na parte Iorubá, na parte Queto, na parte Efon e Ijexá, ela é a moradia de Iroko. Só deixando claro para a gente não confundir Efon com Fon. Fon são os Jejes, né? Onde hoje se localiza o Benin antigo da Omé, tá? E o povo Efon é o povo onde fica da região de Ekiti, né? Atual Nigéria. Bom, essas folhas, elas têm grande utilidade, né? Tanto na iniciação, como eu já falei, quanto na vestimenta dos orixás, né? Os orixás vestem essa folha também, Xangô, Iroko, outros orixás também podem utilizar essa folha como insígnia, né? Ela é utilizada também no preparo de determinados elementos sagrados, que não compete aqui nesse ambiente dar os detalhes, mas cada casa tem seus segredos, né? Cada quarto de santo tem suas formas de se fazer, e com certeza essa folha aqui se utiliza, né? Sendo que nos banhos nós temos que tomar muito cuidado com a utilização do Iroko. Por quê? Porque ela é uma folha extremamente quente, onde o elemento fogo se faz pulsante. Então, para você utilizar essa folha no banho, você tem que saber equilibrar com outras folhas frias, folhas herós, tá? Porque ela é muito de agitação, é uma folha muito gul, né? De movimento e quente. Bom, para finalizar a utilização dessa folha, e daí também, sem querer também dar conta de tudo que se diz sobre o Iroko, com certeza muitas outras partes podem ser salientadas, e aqui vai o convite, né, a você que está assistindo, de trazer o seu conhecimento ao grupo de estudos Braulio Goffman, né? Faça o seu comentário, agregue o seu conhecimento ao nosso, certo? Para finalizar, a árvore também é utilizada, não é à toa que ela é chamada de gameleira, né? Na produção dos recipientes sagrados, principalmente do orixá Xangô, as gamelas de Xangô, né? Por ser uma madeira macia, fácil de ser torneada, ela é utilizada também para esses fins. Bom, para finalizar agora nosso episódio, eu vou remontar uma saçanha que literalmente diz assim: eu Oabó Socogé, eu Gbogbo Orixá, eu Oabó Socogé Babá, eu Gobô Orixá. Quer dizer, a folha do rei faz revelações, a folha de todos os orixás. A folha do rei faz revelações, Pai.
é a folha de todos os orixás. E aí continua numa seguinte saçanha, quando fala eu abó irocô, eu abó sobejé. Eu abó irocô babá, eu abó sobejé. Que quer dizer o quê? A folha do rei Iroco responde às nossas súplicas, às nossas necessidades, né? Nos dá força para as nossas missões. Essa força não tem quem possa contra ela. A folha do rei Irocô, meu pai, responde às nossas súplicas. Então, desta maneira, eu termino o episódio do Iroco, sendo que hoje nós vamos fazer um convite a todos. O Ogã Jassanão preparou uma muda da também sagrada folha Acocô, né? Então, nós vamos sortear entre os comentaristas, tá? Que vão participar, que vão interagir com a gente aqui no nosso grupo, né? Fazendo seus comentários. Saiba que você fará parte do sorteio dessa muda aqui, dessa planta sagrada, Acocô, que oportunamente também será tratada no nosso guia prático de identificação, tá? Nós agradecemos imensamente a audiência de vocês e pedimos encarecidamente que façam suas sugestões e participem, expondo seus comentários. Aure. Serio balado Irokuba kenken. Serio balado Irokuba kenken. O Irokuba kenken. O Irokuba kenken. O Irokuba kenken. O Irokuba kenken. Iroku. Serio balado Irokuba kenken. Serio balado Irokuba kenken. O Irokuba kenken. O Irokuba kenken.